Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Estamos de volta para realizar mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que não me conhece, está me vendo pela primeira vez, sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical e também para aqueles que são amantes da Palavra de Deus. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus complete ao seu coração aquilo que as minhas palavras, a minha capacidade de falar, de comunicar, talvez não consiga transmitir aquilo que está no coração de Deus. Sou um ser limitado, mas eu peço ao Espírito Santo que comunique ao seu coração essas verdades, que coloque no teu coração um novo propósito, uma nova visão de servir ao Senhor com sinceridade e com fidelidade, aguardando a manifestação dele por sobre as nuvens. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, a rebelião de Absalão. Meu amado, hoje nós vamos falar mais uma das consequências do pecado de Davi. Uma das consequências foi a rebelião de Absalão. Absalão, ele se rebelou contra o próprio pai. Aí você deve se perguntar, coitado do Absalão, o pai comete o erro e o filho é que paga pelo erro do pai. Nós vamos observar que não há margem de interpretação para tal ponto de vista. Absalão, ele fez as suas escolhas, ele tinha livre arbítrio e o que aconteceu com Absalão foi manifestar para fora aquilo que já estava dentro do seu coração. É sobre esse tema que nós queremos falar nesta aula de hoje. O homem Absalão. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar acerca de Absalão enquanto personagem, sua origem, suas qualidades, suas virtudes, como ele é apresentado na Bíblia, quais são as características, na linha de sucessão ao trono, qual a posição que ele ocupava. Nós vamos nos deter nesse primeiro tópico a falar de Absalão enquanto ser humano, enquanto um personagem histórico, e posteriormente falaremos propriamente da sua rebelião. Descrição. Absalão era um dos herdeiros legítimos do trono, o terceiro filho do rei. O escritor sagrado destaca sua beleza física, sua astúcia, capacidade de persuasão e desejo incontido pelo poder. Tais características lembram o primeiro estado de Lúcifer, o qual posteriormente se tornou o diabo. Em relação a Absalão, a Bíblia destaca seu nascimento em uma família real e a vida luxuosa que vivia. Não há nenhuma menção que enalteça seu caráter, suas virtudes ou seus nobres ideais. Não havia em Absalão nenhuma beleza ou riqueza espirituais. Ele era belo por fora e podre por dentro. Sobre as características, a descrição de Absalão. Primeira coisa, destaca que ele era um dos herdeiros ao trono. Ele era o terceiro filho de Davi, então haviam outros dois à frente dele na sucessão para ser o monarca em Israel.
Uma outra coisa que eu observo é que o escritor sagrado, o escritor da Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixa destacada a sua beleza física. Ele era um rapaz muito formoso, muito bonito. A Bíblia fala do seu cabelo. Quando ele cortava o cabelo uma vez por ano, pesava 2 quilos de cabelo. O escritor também ele destaca a sua astúcia, que ele era uma pessoa astuta, sua capacidade de persuasão, de convencimento e o desejo incontido pelo poder. Meu amado, essas características se assemelham muito ao primeiro estado de um anjo, um querubim, conhecido como Lúcifer, que tinha beleza, capacidade de persuasão, astúcia e um desejo incontido de tomar o lugar do seu Deus, do Deus que nós servimos. Ele queria estar no lugar mais elevado. De certa forma, podemos dizer que Absalão é um tipo de Lúcifer no Antigo Testamento, mas Lúcifer no seu estado original, porque depois ele se tornou o diabo, tá bom, meu querido? Em relação a Absalão, a Bíblia destaca que ele nasceu numa família real e vivia uma vida luxuosa. Ele era um rapaz muito mimado, nasceu no luxo, no conforto, era filho do rei e a vida dele era de regalias e privilégios. Não há na Bíblia, irmão, menção que venha enaltecer o caráter de Absalão, suas virtudes e seus nobres ideais. Não há relato na Bíblia. Era uma pessoa desprovida de virtudes, de caráter e de nobres ideais. Então nós observamos que não havia em Absalão nenhuma beleza ou riqueza espiritual, porque a beleza dele era apenas externa, somente aparência. E aparência por aparência, o pai dele não foi escolhido por aparência. O pai de Davi, o pai de Absalão, que era Davi, ele foi escolhido pela sua essência. E Absalão, ele só tinha aparência, mas não tinha essência, não tinha propósito, virtudes dentro dele que o comentarista pudesse destacar, o escritor pudesse destacar. Eu destaco que ele era belo, lindo, maravilhoso por fora, o seu porte e a sua beleza. Porém, por dentro, Absalão era um ser podre, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de astúcia. Ele era persuasivo, ele era uma mente maligna. Então, este é o homem que nós iremos tratar nesta lição de hoje. Eu quero dizer o seguinte, que Davi, ele criou Absalão para ser uma pessoa do bem. Mas as circunstâncias com a qual Davi criou o filho fez com que ele agisse como se fosse o próprio demônio, o próprio Satanás, meu querido. Que Deus nos dê sabedoria para educar os nossos filhos no temor do Senhor, porque precisamos de muita sabedoria para não ver os nossos filhos, que nós amamos hoje, agir como um verdadeiro demônio e Satanás no dia de amanhã. Em que consistia a revolta de Absalão? Havia no coração de Absalão um ódio incontido contra o pai e contra Amon, o qual abusou sexualmente da própria irmã. Davi ficou irado com o episódio do estupro e não puniu o filho. Absalão, de forma fria e calculista, premeditou a morte do irmão e se refugiou por 3 anos. Decorrido esse período, Davi consente com seu retorno, porém, não fez questão de ver o seu rosto,
razão pela qual Absalão passou a odiar o pai e a arquitetar um plano para tirar-lhe o trono, a vida e violentar suas mulheres. Meu amado, nós vamos perguntar qual era a razão. Vamos que Absalão tivesse assentado no divã com o psicólogo, com o psiquiatra, para entender e compreender qual era a razão da revolta de Absalão. Primeiro, Absalão, ele nutriu um ódio terrível, mortal, quando o seu irmão, por parte de pai, violentou e abusou sexualmente da sua irmã Tamar. E não somente isso, ele abusou, a humilhou, desprezou e a não tomou por esposa. Hoje parece que não está em voga, mas naquela ocasião uma menina perdesse a virgindade e não se casasse, ela seria humilhada, se sentiria humilhada, envergonhada toda a família. Absalão, quando viu a irmã que foi violentada, estuprada, ele orientou que ela ficasse calada e não fizesse escândalo, para não se expor mais ainda. Talvez ele esperava da parte do pai, Davi, que tomasse uma postura em relação a Amon. Amon, ele era o segundo na sucessão. Havia um outro na frente de Amon, mas Amon, ele era o segundo filho de Davi. E Absalão, com certeza, esperava do pai uma postura rigorosa em relação àquele incesto, aquele abuso sexual condenado pelas Escrituras. O que Davi fez? Davi ficou irado com o episódio do estupro e não puniu o filho. Davi não deu uns cascudos, um pescoção, não deu umas correadas, não mandou prender o moleque, não tirou dele privilégio, não puniu, meu amado, aquela sensação de impunidade, aquela impunidade que Davi ele consentiu no seio da sua família, foi o que desencadeou algo que já havia no coração de Absalão. Ninguém odeia assim do dia para a noite. A pessoa ela vem de um processo. Vem desde a infância, porque Nelson Mandela dizia que os homens são ensinados a odiar. Por um lado é bom. Se eles são ensinados a odiar, eles podem também ser ensinados a amar. Mas desde pequeno, Absalão, ele apresentava dificuldades para perdoar. Era rancoroso, guardava mágoa, guardava rancor, e no episódio que envolveu a sua irmã, aquilo ali manifestou a sua natureza, a sua essência podre. Ele nutriu um ódio pelo irmão, de forma fria e calculista. Ele esperou passar 2 anos daquele episódio. 2 anos se passaram e ele faz um churrasco, faz um almoço e pede o rei para enviar os seus filhos e pede para enviar também Amon. Davi não achou que aquilo já havia passado, que tudo estava calmo e tranquilo, e foi para o almoço os filhos de Davi. Quando chega lá, Absalão já havia premeditado, arquitetado, planejado a morte do irmão. E feito isso, ele se refugiou por 3 anos. 3 anos ele ficou fugido em outro país. Decorrido esse período, sobre a orientação e a manipulação de Joabe, Davi consente com o retorno de Absalão para Jerusalém, para Israel. Só que o rei não foi até ele para beijar, para abraçar, não foi até ele para repreendê-lo pelo ato que ele havia cometido. Davi se recusou a receber Absalão. Davi recusou sequer olhar para o seu rosto, o que revelava para Absalão um verdadeiro desprezo do seu pai. E isso, meu irmão, se ele já tinha um coração maldoso, cheio de ódio, cheio de rancor, meu irmão, ele passou a ter um ódio agora para com o próprio pai.
Ele passou a odiar Davi. Então, meu irmão, nós vamos ver que nós estamos tratando aqui com uma pessoa com um caráter, uma personalidade forte e maligna. E a partir daquele episódio, ele arquitetou um plano que durou 4 anos para tirar do pai o trono. Ele queria se vingar do pai. Olha, eu esperava que o meu pai fizesse justiça pela minha irmã, meu pai não fez. Eu fui lá, matei meu irmão. Eu esperava que o meu pai, decorrido esses 3 anos que eu fiquei distante, que ele me chamasse para conversar. Já se passou 2 anos que eu cheguei e o meu pai não fala comigo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o meu pai sofrer. Eu vou fazer o meu pai sentir na pele o que a minha irmã sentiu. Eu vou tomar o trono do meu pai. Eu vou tirar ele do trono e vou estuprar. Eu vou violentar todas as mulheres do meu pai. Meu irmão, aquele rapaz, ele arquitetou algo demoníaco, diabólico. Virtudes de Saul que faltaram em Davi. Não se deve desprezar totalmente uma pessoa a ponto de não reconhecer suas qualidades. Saul não deu vida fácil aos filhos. Ele os levava às guerras consigo. Jonatas foi um herói de guerra destacado. Davi proporcionou aos filhos luxo, vida regalada, conforto e escolta especial. Saul morreu na batalha, tendo 3 filhos de seus filhos ao seu lado. Davi quase foi assassinado por um de seus filhos. O mal que não combatemos hoje pode nos causar no dia de amanhã muitas dores e amarguras na alma. Eu faço essa colocação que não está proposta pelo comentarista. Meu irmão, Saul ele tinha muitos defeitos. Saul ele se tornou inimigo de Deus. Saul ele foi um exemplo em muitas coisas a não ser seguido. Agora, é imaturidade da minha parte, da sua parte, não olhar com senso crítico na direção de Deus e perceber que Saul ele tinha qualidades que Davi precisava e talvez Davi ele tivesse aprendido alguma coisa com Saul, ele não tivesse cometido os erros que ele cometeu. Por exemplo, Saul, ele não deu vida mole, vida fácil para os seus filhos, não, meu irmão. Quando ele foi ungido, consagrado rei, ele pegou os filhos e levava os filhos juntos para a guerra. Jonatas foi um dos heróis de guerra Saul, ele não deu mamão com açúcar para os filhos. Não é porque vocês são filhos de rei que vocês são reizinhos e príncipes mimados, não. Vocês vão à luta, vocês vão guerrear junto comigo. Não quero nenhuma marmanja aqui dentro de casa, não. Davi viu o pai, o Jessé, fazendo isso. Porque quando Samuel foi lá ungir os homens, estava tudo em casa, só Davi trabalhando. Então Davi, eu acredito que ele pegou esse mau exemplo, essa referência negativa do pai, porque Davi proporcionou aos filhos, irmãos, uma vida de luxo, uma vida de regalias, uma vida de conforto e escolta. Os meninos andavam tudo escoltados, uns marmanjos dos homens velhos. Nunca foi para a guerra para o pai. Não há nenhum relato na Bíblia que um dos filhos de Davi tivesse tomado a frente para lutar junto com o pai. Não há relato. Mas há relato dos filhos de Saul lutando com Saul. Eu destaco que Saul morreu na batalha tendo três de seus filhos ao seu lado. Davi quase foi assassinado por um de seus filhos. E os filhos de Davi, além de não lutar na guerra com ele, começou a matar, um matando o outro. Amon foi morto por Absalão, Absalão morreu assassinado, Salomão matou Adonias. Meu irmão, foi uma verdadeira tragédia a vida de Davi, a família de Davi. Então, o que eu compreendo com isso, irmão? Que o mal que nós não combatemos hoje. Meu irmão, eu tenho filhos, eu tenho 2 meninos.
um de 12, um de 13 anos e o outro que vai fazer 11. De vez em quando eu pego um brigando com o outro, um xingando, eu vou lá, mando se abraçar, mando pedir perdão, põe de castigo. Quando se faz em caso mais extremo, faço uso da correia para corrigir. Por quê? Amanhã, se eu não corrigir o infrator, o que está errado, aquele que está sempre apanhando caçula, sendo injustiçado, ele pode crescer com ódio, com trauma do irmão e com ódio da minha pessoa, da minha esposa, meu irmão. Então nós temos que combater esse mal dentro da nossa casa. Hoje, com as redes sociais, com internet, com inúmeros programas aí de desenhos, nós temos que estar atentos. Um dia desse, meu menino estava ligando, assistindo um desenho vou falar aí, do Jack Chan. Eu vi o Jack Chan, eu falei, olha, aquilo ali é invocação de demônios. Aquilo ali é ocultismo e satanismo. Então, o que eu quero dizer, meu irmão, o mal que você não combate hoje na sua casa, você é permissivo, este mal pode lhe causar muita dor e amargura na alma no dia de amanhã. Combata a imoralidade, a prostituição, a fornicação dentro da sua casa. Não consinta que o seu filho leve a namorada para dentro de casa e tenha relações sexuais com ela. Tem pai que acha que não tem problema, porque o pecado é estuprar, meu irmão. Sexo fora, toda a prática de sexo fora do casamento, ela é pecada. Ela é pecado, é abominável aos olhos de Deus, tá bom, meu querido? Então eu vejo qualidades, virtudes em Saul que faltou em Davi. Davi tinha que dar trabalho para aqueles meninos, botar um escudo, uma espada e uma lança, vai lá matar um gigante, vai lá matar um etíope, vai lá encarar a cidade e tal, vai lá tomar Jerusalém. Não, os meninos ficaram tudo em casa, irmão. E já Saul, eu quero deixar um texto aqui para você ver a diferença de um e outro. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. Segundo Samuel, capítulo 31, versos 1 e 2. Olha aí, meu amado, a qualidade de Saul. Saul pode ter todos os defeitos, irmão. Eu não estou aqui enaltecendo Saul, não. Eu estou falando criação de filho. Um era homem de Deus, Davi, que pecou. O outro também era um homem de Deus, pecou e não se arrependeu. Mas a forma de criar os filhos foi diferente. E os resultados também foram diferentes, meu irmão. Os filhos de Saul, eles morreram na guerra junto com o pai. Por mais problemático que o pai fosse, um dos que eu mais admiro na Bíblia é Jonatas. Era um homem valente, era um guerreiro, era um herói de guerra e ele morreu ao lado do pai, porque ele honrou o pai. Honra pai e mãe para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Ali morreu Jonatas, morreu Abinadab e morreu Malquizua. Ou seja, os 3 filhos estavam do lado do pai. E os filhos de Davi nunca foram à guerra com o pai. Irmão, ensina o seu filho a trabalhar, ensina o seu filho a lavar, ensina o seu filho a fazer alguma tarefa dentro de casa, dá responsabilidade, põe ele para pagar a conta de água, conta de luz, conta de internet, põe o seu filho para sentir o peso da responsabilidade. Não tem negócio de marmanjo acordar 10 horas, 9 horas da manhã procurando café da manhã. Mãe, cadê o pão? Cadê o café? Pô, esse marmanjo para trabalhar, minha irmã, porque você pode estar criando um homem banana, uma mulher abacaxi, problemática no dia de amanhã. Então, o mal que você não combate hoje, você consente com ele, amanhã pode te trazer muito sofrimento. Aí você
casa um abençoado desse, uma abençoada desta, depois ela volta trazendo 3, 4, 5 netos para você cuidar, porque o marido não suportou a preguiçosa, não suportou a relaxada, não suportou, porque não foi ensinado, você não ensinou, então vai pagar um preço depois. Não, a mulher não suportou esse homem preguiçoso que não é chegado de trabalho, irmã. Pelo amor de Deus, vamos botar essa garotada para trabalhar, esses homens velhos para pegar uma enxada, capinar, ganhar dinheiro, fazer alguma coisa, para amanhã a gente não ficar amargando aí o leite derramado, tá bom, meu irmão? A revolta de Absalão. Nesse tópico, meu irmão, nós vamos falar propriamente agora os atos de revolta de Absalão. Nós discutimos qual foi, o porquê, o estupim, o que desencadeou aquilo ali. Foi um sentimento de indignação ante a apatia do pai em tratar o estuprador que estava dentro da sua casa. Alguém que desrespeitou a irmã de Absalão. Esse negócio, irmão, um casamento, uma mulher, bênção de Deus, irmão. Mas 2 mulheres, 3 mulheres, Davi cometeu 23 mulheres aproximadamente, irmão. Aquilo ali é um caroço de angu, aquilo ali era uma bomba, a qualquer momento ia explodir, meu filho. Então não tem jeito não, aí ele estava sujeito a acontecer essa situação. Não estou dizendo que deveria acontecer, mas estava sujeito a acontecer isso, tá bom, meu irmão? Vamos compreender então a revolta de Absalão. A fraqueza do reinado de Davi. Não existe liderança perfeita. Somente no milênio de Cristo testemunharemos uma liderança perfeita. Antes da queda moral, o reinado de Davi não era perfeito. Após a queda, isto se tornou mais notório. A falta de zelo em julgar as questões internas do seu reino foi gerando um ambiente de insatisfação por parte dos seus liderados. Absalão identificou os problemas e tirou vantagem da situação. Ele se apresentou como o protetor daqueles a quem o rei não dava a devida atenção e justiça. Nesse subtópico nós vamos compreender a fraqueza do reinado de Davi. Primeira coisa, irmão, não vou começar a jogar pedra em Davi como se o seu telhado fosse um telhado de bronze, um telhado que não quebra. Meu telhado é de vidro. Mas não existe liderança perfeita. Esquece isso. Não existe liderança perfeita. Seja na sua igreja, seja na minha igreja, eu como pai, eu não sou um pai perfeito, você como pai não é um pai perfeito. Então não existe liderança perfeita. Somente durante o milênio, irmão, com que Cristo vai reinar 1000 anos, é que nós vamos ver uma liderança perfeita. Mas uma liderança perfeita não é sinônimo de pessoas satisfeitas, porque depois, ao término do milênio, Satanás será solto e muita gente vai estar insatisfeita com Cristo, tá bom, meu irmão? Então não tenta agradar todo mundo, não. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão. Prega a mensagem de Deus. Você tentar agradar A ou B, no final você não agrada a Deus e ainda sai deixando todo mundo insatisfeito. Então, faz aquilo que Deus colocou na sua mão. Antes da queda moral de Davi com Batseba, irmão, o reinado de Davi já não era um reinado perfeito. Você há de convir comigo. Biblicamente, teologicamente, o reinado de Davi, ele não era um reinado perfeito, mas era um reinado justo. Após a sua queda, irmão, Davi, meu irmão, ele se descuidou. As fragilidades, as fraquezas do seu reinado se tornou agora mais visíveis, mais notórias, meu irmão. Porque ele perdeu o zelo, ele perdeu a dedicação, porque aquele período que ele ficou envolvido com o pecado, ele perdeu a visão de Deus, perdeu a unção de Deus e se descuidou do reino. Então, a falta de zelo de Davi em julgar as questões internas do seu reino, irmão, foi gerando um ambiente de insatisfação por parte dos seus liderados. Observe que os problemas que Davi enfrentou não foram problemas externos, mas foram problemas internos dentro do seu governo.
Então, estava identificado um problema. Aí o filho de Davi, Absalão, que era um cara inteligente, tinha uma percepção muito grande, ele identificou os problemas e ele observou que ali era uma oportunidade dele tirar vantagem da situação. Meu querido, vigia no seu casamento se você não dá devida atenção à sua mulher, vigia no seu casamento se você não dá devida atenção para o seu marido, porque o Ricardão pode estar andando na área elogiando a sua mulher, valorizando a sua mercadoria que você não está valorizando, a concorrente, a piriguete que o diabo está levantando para poder encher a bola do seu marido, para poder elogiar. Você tem que identificar as fragilidades aí, meu irmão, no seu ministério, no seu casamento, na criação dos filhos e em você mesmo. Se tem algumas coisas que não estão subindo, decolando mais, procura um médico e dá um jeito nesse negócio aí, meu irmão. Porque Absalão identificou o problema. E o que ele fez? Em vez de avisar o pai, ele tinha ódio. Ele arquitetou tirar vantagem da situação. Ele se apresentou como aquele que era o protetor dos pobres, injustiçados do rei, que não recebiam do rei a devida atenção e a justiça merecida. Absalão, irmãos, ele identificou o problema e se apresentou ante as pessoas como o Salvador, a pessoa que traria a solução para elas caso ele estivesse ocupando o cargo, o trono de Israel. Então, meu irmão, trazendo para as nossas vidas, se você não consegue identificar os problemas na criação dos seus filhos, se você não consegue identificar os problemas no seu casamento, lavar, conversar, discutir a relação, um falar com o outro o que não gosta, o que precisa ser mudado, onde está a fragilidade, eu preciso mais da sua presença aqui, eu quero que você me ouça mais, o marido precisa virar para a mulher e falar, olha, eu tenho carências, eu tenho necessidades fisiológicas que eu só posso realizar com você. Então, meu irmão, o negócio é identificar o problema e trabalhar dentro dele. Agora, muitas vezes as pessoas fazem vista grossa. Ah, meu irmão, fazer vista grossa sempre vai apresentar alguém que vai tirar oportunidade. Satanás sabe qual é a minha fragilidade e a sua fragilidade e ele vai tirar proveito da situação. É melhor discutir a relação, vigiar e depois, meu irmão, você orar para agradecer a Deus pelo milagre. Amém, meu filho? O Absalão político. Absalão era obstinado em alcançar seus objetivos. Para tal, ele trabalhou incansavelmente durante 4 anos à porta da cidade. Ele identificou a insatisfação das pessoas ante as deficiências do governo do pai. Ele se valeu da politicagem para alcançar o poder. Usou de bajulação, falso sentimento de justiça ante a dor alheia, prometeu o que não iria cumprir, impressionava as pessoas com sua oratória e os 50 homens que faziam sua escolta. O que a princípio parecia ser insignificante se mostrou um grande problema para Davi e toda a sua família. Absalão, meu irmão, enquanto político, na verdade ele não era político, ele era politiqueiro, porque a política, meu irmão, ela é de Deus, tá bom, meu irmão? A verdadeira política. Agora, a politicagem, que é a política suja, esta aí, meu irmão, ela é do diabo, tá bom, meu irmão? Absalão, ele era obstinado em alcançar seus objetivos. Uma coisa nós temos que olhar, irmão, valorizar. Ele era um camarada obstinado, determinado para alcançar seus objetivos. Durante 4 anos, todos os dias, ele ia à porta, à entrada da cidade, sentava e ouvia a reclamação, a murmuração das pessoas.
Ele dizia, olha, quem dera que eu fosse rei em Israel, que eu pudesse resolver, você merece uma justiça melhor do que essa. Ele identificou, meu irmão, a insatisfação das pessoas e ele trabalhou incansavelmente, uma virtude que ele tinha. Ele não era preguiçoso, embora ele usou o seu talento, o seu esforço para as trevas e não para Deus. É por isso que a Bíblia fala que muitas vezes os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque os filhos das trevas, quando eles estão obstinados a alcançar os seus objetivos, eles não medem esforços. E os filhos da luz, se der uma chuva, meu irmão, não vai na igreja. Se estiver fazendo frio, não vai na igreja. Se der uma dor de dente, não vai na igreja. Qualquer motivo é motivo de não ir na igreja, de não ir na casa do Senhor, de não participar. Então ele identificou a insatisfação das pessoas ante as deficiências do governo do Pai, porque o governo de Davi não era um governo perfeito. Somente o governo de Cristo vai ser um governo perfeito. E Satanás, mesmo com o governo perfeito de Jesus, vai encontrar um monte de gente insatisfeito com a liderança de Jesus. O que ele fez? Ele se valeu da politicagem. O que é politicagem, meu irmão? Ele usou de bajulação, começou a massagear o ego das pessoas, bajular as pessoas. Ele começou, meu irmão, demonstrar um falso sentimento de justiça ante a dor alheia. Oh, meu querido, quem dera que eu tivesse o poder de mudar a sua vida, eu mudaria a sua história, eu lhe daria oportunidade no ministério. Você tem chamada, mas a atual liderança não compreende a chamada de Deus na sua vida. Quem me dera fosse eu o líder dessa instituição. Ele começou a mostrar falso sentimento de injustiça ante a dor alheia, não tinha nada de sinceridade naquilo. Ele prometeu o que não iria cumprir, irmão. Daqui, meu irmão, já foi dito no Brasil que político que não mente não ganha eleição. Pela primeira vez na história, nós temos um presidente que prometeu e está cumprindo o que ele prometeu, que não se valeu da politicagem suja que caracteriza a nossa nação. Mas Absalão já fazia uso dessa politicagem muito antes desse partido que estava aí até pouco tempo atrás, tá bom, meu irmão? Ele impressionava as pessoas com a sua oratória. Meu irmão, quem tem a oratória consegue falar em público, se expressar com eloquência, ele mexe com as emoções da pessoa. Absalão, ele tinha uma oratória, uma persuasão que era uma coisa incrível. Proclamando-se rei. Absalão e Adonias cometeram o mesmo erro. Ambos se autoproclamaram rei em Israel. Os dois experimentaram o mesmo destino, o assassinato. Em sua marcha rumo ao poder, Absalão se valeu da inocência dos mais simples. Muitos que participaram do episódio desconheciam-lhe a real intenção. Nem todo aquele que se aproxima de nós com conversa mansa e aparente humildade é pessoa de confiança ou bem-intencionada. A falta de discernimento espiritual tem levado muitas pessoas simples e inocentes a seguirem homens avarentos e enganadores. Nós observamos no episódio em que ele se autoproclamou: sou o rei em Israel. Meu irmão, esse sou, Satanás dizia, eu serei, eu farei, o negócio tudo dele era o eu dele era muito grande. Então tem gente que se autoproclama pastor, se autodenomina bispo, se autoproclama apóstolo, porque diz que tem uma chamada de Deus. Quem é que foi que te consagrou, meu querido? Quem é que foi que te ungeu? Quem é que te separou para o ministério? Aí aparecem uns malucos aí, dizendo que tem uma chamada de Deus. Ali Adonias se autoproclamou rei. Absalão fez isso, Adonias,
que também tentou tomar o lugar de Salomão. Se autodenominaram, proclamaram o rei. E o destino dos dois foi o mesmo, morreram. Meu irmão, quem tem chamada de Deus, Deus confirma a chamada. Agora, quem não tem chamada de Deus, meu irmão, ele vai até um certo ponto, depois falta combustível, porque o que mantém o ministério é a unção, é a bênção de Deus, tá bom, meu irmão? Em sua marcha rumo ao poder, Absalão, eu destaco aqui que ele se valeu da inocência e da simplicidade das pessoas daquela ocasião. Muitos que estavam acompanhando Absalão não sabiam, desconheciam a real intenção de Absalão. Absalão estava arquitetando um plano diabólico para destronar o pai. E gente inocente estava ali, igual aquelas Maria vai com as outras, aquelas pessoas que não têm visão, que não têm discernimento, aquelas pessoas que não têm maldade, tudo que fala ela acredita. A Bíblia fala que a gente tem que ser manso como a pomba e prudente como a serpente, meu irmão. A gente não pode engolir tudo que fala para a gente, não. O que eu vejo, meu irmão, que a falta de discernimento espiritual nos nossos dias, o que a igreja brasileira mais precisa nos nossos dias é discernimento espiritual. Porque a falta de discernimento espiritual, irmão, tem levado muitas pessoas, muitas multidões, seguir homens avarentos e enganadores. São verdadeiros mercenários da fé, mercenários do Evangelho, que pregam o Evangelho, não é o Evangelho de Cristo, e quando pregam por dinheiro e não mais por amor a almas, meu irmão. Vamos vigiar, meu querido, em nome de Jesus, porque oportunista tem para tudo quanto é lado. Eles estão atrás de seguidores para assegurar a eles o cargo e a posição que eles tanto desejam. A lealdade dos servos de Davi. Todos querem ser amigos do rei e usufruir da sua amizade. Os verdadeiros amigos se revelam em meio às adversidades. Eles não são amigos por conveniência, mas por afinidade e lealdade. Davi decidiu sair da cidade para evitar a morte de muitos inocentes, os quais não seriam poupados por Absalão. Davi revelou amadurecimento e aprendizado. Ele não sentenciaria à morte milhares de inocentes para manter seu reinado. A atitude de Davi comoveu o coração de homens e mulheres que lhe amavam, independente da posição que ele ocupasse. Meu amado, eu olho aqui, o comentarista ele dá um foco na lealdade dos servos de Davi. É verdade, aqueles servos de Davi, meu irmão, eles eram amigos do rei, não é somente quando o rei estava por cima, mas quando ele não era rei. Há muitos que querem ser amigo do rei, amigo do presidente, amigo daquele que está liderando, para tirar vantagem da amizade, tá bom? É aquele negócio da sua cozinha, estou contigo e não abro. Então, meu amado, os verdadeiros amigos se revelam, não é no período das vacas gordas. O período das vacas gordas atrai amigos, mas atrai hipócritas também, tá bom, meu irmão? Agora, as adversidades, elas atraem os verdadeiros amigos, não amigos por conveniência, mas por afinidade e lealdade. Então, saiba discernir quem de fato é teu amigo. Quem é teu amigo, meu irmão, ele chora com você. Quem é teu amigo, celebra com você. Quem é teu amigo, se você estiver bem financeiramente, ou se você não estiver bem, ele está do seu lado a todo tempo e todo momento. Agora eu quero trazer um foco aqui para Davi. Davi, meu irmão, o que eu olho que Davi agora ele se mostrou um homem diferente daquele quando teve a queda moral com Batseba. Para manter o seu reinado, ele sentenciou Urias e vários homens à morte. Agora, quando ele viu que o filho dele vinha com um poderoso exército, um número de pessoas contra ele que foi avisado, meu irmão, ele temeu, a Bíblia fala, mas ele não é que ele temeu Absalão no combate, porque no combate ele venceria Absalão,
mas quanto sangue inocente seria derramado em Jerusalém? Quantas famílias teriam seus filhos mortos, assassinados? Quantas mulheres ficariam viúvas? Quanta tragédia iria acontecer? Então, o que Davi faz? Ele decide se retirar. Ele não enfrenta o filho e aquele exército no lugar onde ele estava. Ele se retira para preservar a vida dos moradores da cidade. Eu vejo ali um homem que aprendeu com seus erros, um homem que amadureceu, que não estava disposto a colocar a vida de terceiros para preservar o seu trono e a sua posição, meu irmão. A morte de Absalão. Meu irmão, agora nós estamos chegando ao final. Vamos falar da morte de Absalão. Meu irmão, é a lei da semeadura. Quem colhe vento, quem planta vento, colhe tempestade. Tá bom, meu irmão? Ele agora chegou a hora dele colher o que ele plantou. Ele não foi vítima do pecado do pai dele. Ele tinha controle, ele tinha ciência dos seus atos. Como eu já destaquei desde o começo, ele revelou uma natureza diabólica. Eu falei e torno a dizer, Absalão ele é um tipo de Lúcifer no Antigo Testamento, que era filho de Davi. Tá bom, meu irmão? Houve um ambiente propício para que aquela personalidade, aquele caráter e aquela malignidade se manifestasse. Coração de pai. Davi afastou-se da cidade de Jerusalém e atravessou o rio Jordão. Suas esposas, filhos e filhas se encontravam em segurança. Chegara o momento de agir. Não seria mais possível adiar a batalha contra Absalão, o filho rebelde. O coração de pai falou mais alto. Davi ordenou que não matassem Absalão. Entre os comandantes estava Joabe, um homem sem honra, que por vezes matava por conta própria. Joabe desobedeceu a ordem de Davi e decidiu matar Absalão. O ódio, a revolta e a obstinação de Absalão se voltaram contra ele, conduzindo-o à morte. Vamos aí ver o coração de Davi. Meu irmão, o coração de Davi estava dividido. Por um lado, ele sai correndo com parte da sua família, suas mulheres, seus filhos, fugindo de Jerusalém para deixar a cidade em segurança. E ele consegue chegar até uma fortaleza, ali a família, a esposa e os filhos estavam em segurança. Mas agora chegou um momento difícil, que ele queria adiar. Era o momento da confrontação. Ele queria ir para a guerra, mas os soldados de Davi, seus generais, comandantes, falaram, não, Davi, fica aqui, porque a sua vida vale mais do que 10 mil dentre nós. Se eles conseguirem te matar, nós teremos uma perda muito grande, mas se ele matar 10 mil de nós, você é o rei, você é a pessoa mais importante, você é ungido de Deus. Ou seja, houve da parte deles um pensamento de proteger o rei, mas na verdade eles não estavam querendo que o rei entrasse da batalha, porque o coração de pai iria falar mais alto. Se ele se deparasse com Absalão, com certeza Absalão o mataria, porque Davi não ia ter coragem de matar o próprio filho. É tanto que Davi pediu que não matasse Absalão. Trata ele com delicadeza. Irmão, como que você trata com delicadeza um homem que vem com exército, irmão? Vem com espada, escudo, lança, com flecha, querendo rachar a sua cabeça, arrebentar você com tudo. Você vai tratar com delicadeza? Meu irmão, que não era hora de pedir delicadeza não, meu irmão. Quem vem para cima de você para te arrebentar, para te matar, para te destruir, tu tem que partir para cima. Espiritualmente falando, tá bom, meu irmão? Você tem que partir para cima. Então, Davi falou, não, trata o menino com mansidão, com delicadeza. Ô, irmão, dentre aqueles comandantes estava ali Joabe. Vocês conhecem o Joabe, né? Que leu a carta de Davi e falou, Davi, você é igual a eu também. Eu sou sanguinário, eu sou um homem sem honra, mas você também é igual a mim. Entre esses homens estava Joabe, homem sem honra. Que Joabe ele matava por conta própria, sem a ordem do rei. Irmãos, Joabe tomou a decisão e ele matou Absalão, tá bom, meu irmão? O sujo e o mal lavado, tá bom, meu irmão?
Quem planta, colhe, tá bom, meu irmão? Ali foi o sujo e o mal lavado que se encontraram e um deu cabo da vida do outro, porque um não tinha honra e o outro tinha ódio, então nós destacamos que o ódio, a revolta e a obstinação de Absalão se voltaram contra ele, conduzindo-o à morte. Cuidado, meu irmão, com quem você odeia, com quem você deseja o mal, com quem você está arquitetando para poder puxar o tapete. Esse negócio pode virar contra você. Você está achando que você está bonito na foto, que você está tirando o outro do lugar, você está tomando o lugar de alguém, você está caluniando, difamando, está fazendo oração de feiticeiro para tudo dar errado para a vida da pessoa. Cuidado, esse mal, essa mágoa, esse ódio, esse rancor que você tem no seu coração para com seu ex-esposo, para com a sua ex-esposa, para alguém que te deu um prejuízo no passado, isto aí pode vir contra você, pode te alcançar. Foi o que aconteceu com Absalão. Aquele ódio, aquela revolta e obstinação acabaram se voltando tudo contra ele. O preço da rebelião de Absalão. Um líder que nunca mostrou trabalho, que faz muito barulho e domina a oratória, pode seduzir um enorme grupo de pessoas e conduzi-las à ruína total. Absalão era um dos herdeiros legítimos do trono em Israel. Todavia, ele tentou se apropriar dele de forma ilegítima. Semelhante a Lúcifer, ele arrastou consigo, na sua rebeldia, um grande número de pessoas que viram nele a oportunidade de se autopromoverem. A rebelião sempre precederá a morte e o juízo final. O preço da rebelião de Absalão foi terrível, irmãos. Eu quero destacar aqui o seguinte, olha a característica de Absalão. Um líder que nunca mostrou trabalho, ele nunca trabalhou na vida, ele nunca liderou ninguém, ele nunca fez nada, ele só tinha lábia, só tinha conversa, só sabia levar no somebody love cheio de oratória, que fazia muito barulho, e aquele barulheira, e tinha o domínio da oratória. Irmão, nós estamos vivendo um momento do Brasil que muitos pregadores aí, renomados, são aqueles que não mostram trabalho porque não ganha alma, só prega para crente, só faz crente saltar, rodopiar e se emocionar. Tá bom, meu querido? Então faz muito barulho e ele tem domínio da oratória. Ele tem uma persuasão, uma eloquência, uma forma de falar que seduz as pessoas. Então, um tipo de líder desse, ele pode seduzir um enorme grupo de pessoas e conduzi-las à ruína total. Foi o que aconteceu com Absalão. Absalão era, de fato, um dos herdeiros legítimos, mas ele tentou se apropriar do reino de forma ilegítima. Semelhante a Lúcifer, que é o Satanás, que é o diabo, o dragão, a grande serpente, ele arrastou consigo na sua rebeldia um grande número de pessoas, irmãos, que viram em Absalão a oportunidade de se promoverem, de conseguirem cargos. Você acha que aquele pessoal que foi com Absalão, alguns eram inocentes, irmão, mas outros eram oportunistas, estavam ali para tirar vantagem, se levantaram contra o rei. Se o rei cai, quem iria ocupar os cargos no governo? Então estava cercado de oportunistas em volta de Absalão. Eu destaco para terminar que a rebelião, ela sempre precederá a morte e o juízo final. Todo aquele que se rebela, que faz um levante, que quer tomar o poder, que quer tomar a liderança, meu irmão, primeiro, ele vai encontrar, às vezes, pessoas simples, desinformadas. E ele vai encontrar também pessoas oportunistas, que vão querer se valer daquela pessoa, daquela oportunidade, para se autopromover e galgar posições e vantagens. Então, toda rebelião,
ela vai trazer consigo a morte e o juízo final. Ninguém se levanta contra Deus e o ungido de Deus, estou falando ungido, irmão, que é homem de Deus mesmo, que Deus levantou. Eu não estou falando esses aí que estão arrumando confusão aí por causa de dinheiro e que não larga o osso de jeito nenhum, que acha que é ele que manda e ele vai morrer no cargo, uma vez presidente até morrer. Tu vai morrer presidente, vai para o quinto dos infernos se tu não mudar de postura. Se você idolatra o cargo e posição, mas se foi Deus que te colocou e você anda na direção de Deus, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Meu querido, tenha vigilância para você não fazer papel de inocente e ir para o buraco com quem está errado. Tenha vigilância para você não te fazerem promessas e você, por causa do prêmio, acabar cedendo à tentação e apoiar gente perturbada, gente mentirosa, gente enganosa, gente que não tem nada de Deus, mas estão querendo tomar o poder e estão contando com você. Meu irmão, fique do lado da verdade, tá bom, meu querido? É melhor você ser um evangelista no anonimato que ganha alma para Jesus do que um evangelista reconhecido pela instituição, pela liderança, mas que se corrompeu, que se vendeu. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um estudo da Tua Palavra. Toda a honra, toda a glória sejam dados ao Teu nome. Meu Senhor, ensina-nos, mediante a palavra que estudamos hoje, a observar os problemas, as fragilidades, as deficiências na criação dos nossos filhos, na relação conjugal, que o marido converse com a esposa, que a esposa converse com o marido, que o pai converse com o filho e que o filho converse com o pai, para que o ódio não venha a ser disseminado dentro desta casa, para que a infidelidade conjugal não venha a reinar nesta casa. Meu Deus, abençoa esta casa, põe a Tua bênção, perdoa os pecados, ó Pai, do Teu povo, tem misericórdia desta nação, tenha misericórdia da Tua igreja. Meu Deus, tira do nosso meio os homens enganosos, avarentos, que têm uma boa oratória, uma persuasão, meu Deus, que ilude, enganam as pessoas, como fez Absalão. Mas dá-nos visão, dá discernimento espiritual à Tua igreja, Senhor. Dá, meu Deus, visão, discernimento, meu Deus, a esse governo, nesse país, aos seus ministros, ó Pai. Meu Deus, tira esta nação da corrupção, da podridão moral e coloca esta nação dentro do Teu propósito, que ela seja um canal de bênção para as demais nações, ó Pai, na América do Sul, meu Deus, na América do Norte, nos 4 continentes, que o Brasil seja, meu Deus, um canal de bênção para as nações. Meu Deus, nós te oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe poderosamente. E em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, porque em caso de arrebatamento, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção que nem eu e nem você estaremos aqui. Nós nos encontraremos com o Senhor por sobre as nuvens. Glórias ao nome do Senhor. E se você precisar desses slides, me manda mensagem no meu WhatsApp que eu envio para você. Quero fazer uma observação. Algumas pessoas têm me pedido para mandar slide na sexta-feira, no sábado, durante a semana. Gente, eu mando sempre no domingo. Todo domingo eu mando. E se não está chegando,
instala o Telegram, que eu tenho o Telegram, procura lá Auxílio ao Mestre, que você vai encontrar lá no meu Telegram, que eu vou enviar, você pode ir lá e baixar, tá bom, meu irmão? Um forte abraço, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.